claro, vai haver o ganho por parte de Portugal e a Espanha cede então seu território. Outro conflito dentro da história do Brasil se dá com a Revolta de Beckman. Muitos alunos perguntam para mim, professor, a Revolta de Beckman tinha como intuito a formação já de uma independência na história do Brasil? Não, longe disso. Na verdade, a Revolta de Beckman era uma ideia bem local, na região do Maranhão, de homens, comerciantes locais, que tentavam buscar uma independência mais econômica e não política. Portanto, a Revolta de Beckman tinha como principal interesse uma questão econômica. O que é importante lembrar da Revolta de Beckman? Maranhão, cidade do Maranhão. Muito bem, eram revoltosos comerciantes, segundo ponto. Terceiro, tinha como principal interesse também combater uma companhia portuguesa que tinha privilégios sobre os produtos locais. Professor, que privilégios eram esses? Produtos importados, ou seja, produtos vindos da Europa, sobretudo de Portugal, esses comerciantes portugueses no Brasil tinham, obviamente, um menor custo e, obviamente, podiam vender os seus produtos com preços mais razoáveis. Os comerciantes locais não tinham esses privilégios, pagavam altos impostos, tinham como principal produto o produto colonial, ou seja, aquilo que eles produziam aqui, que, portanto, o preço era muito menor. E, obviamente, eles não produziam aqui, por exemplo, o azeite. O azeite vinha de fora, vinha da Europa. Então, esses homens, os revoltosos, vamos dizer assim, começam, portanto, a buscar um contato com Portugal para que Portugal revogue, ou seja, Portugal tire essas leis do Brasil, dê privilégios tanto para os nativos como também para os portugueses vindos de Portugal e comerciantes no Brasil. Não ocorreu. Tinha uma outra questão bastante importante aí, que você tem que lembrar, é que era proibido no Brasil, a partir da chegada dos jesuítas, os jesuítas determinaram, o índio tem alma. Se o índio tem alma, não pode escravizá-lo. Se não pode escravizá-lo, quem é que vai escravizar? Quem é que nós vamos utilizar como escravos em terras brasileiras? Aqui um ponto importantíssimo. Os jesuítas tiveram uma força enorme. Disseram, não vão escravizar os índios. Escravize qualquer outro tipo de pessoa, menos os índios. Fechou? Mas e aí, professor? O que é que esses revoltosos fizeram? Fizeram revoltas. Enviaram para Portugal um grupo para conversar com o rei. O rei nem ouviu. Por quê? Porque se eles estão contestando o poder do rei, era um crime bastante forte, lesa majestade. Esse tipo de crime era considerado um crime muito forte dentro da colônia brasileira. Consequentemente, qualquer crime dessa natureza, as pessoas eram enforcadas. Foi o que ocorreu. A revolta de Beckman não deu certo, o rei não os ouviu, e ainda dois desses líderes, Manuel Beckman e o Jorge Sampaio, são enforcados. Finaliza aí a revolta de Beckman. Outra guerra colonial brasileira, você percebeu que são várias, né? É a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas se dá entre 1710 e 1711. Quem, professor? Onde? Região das Minas Gerais. Os Emboabas eram povos estrangeiros. Eram estrangeiros, portugueses estrangeiros, né, que eram chamados estrangeiros aqui. Por quem? Por povos que já viviam nessa área e estavam buscando o encontrar grande quantidade de ouro. Quem eram esses povos? Os bandeirantes. É claro que os bandeirantes eram grandes conhecedores dessas áreas. Esses emboabas, ao chegar aqui nessa região que nós estamos comentando, a região do ouro de Minas Gerais, fazem com que os bandeirantes dê a eles, de mão beijada, as jazidas encontradas pelos bandeirantes. Claro que os bandeirantes não gostaram e entram num conflito. Esse conflito, então, o famoso conflito, a Guerra dos Emboabas, se dá de forma bastante forte, duração quase de um ano, mas quem vence esse conflito, pela questão do poderio bélico, são os emboabas, que tomam a região. Nesse sentido, o que ocorre? Uma separação da região das Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esses paulistas, bandeirantes, passam então
a buscar outras áreas para encontrar ouro. Que áreas são essas? A região de Mato Grosso, mais precisamente, a região onde nós temos ali Cuiabá. É ali que encontra grande quantidade de ouro, não tanto quanto a região das Minas Gerais, mas também uma quantidade considerável. Nesse sentido, a gente tem aí essa Guerra dos Emboabas como sendo uma guerra, mais uma guerra em busca do poder do ouro e o poder territorial. E aí a importância, aí sim a gente busca a importância dos bandeirantes em desbravar mais um território, encontrando então, localizando dentro do estado, na época do Mato Grosso, que não era um estado ainda, da região do Mato Grosso hoje, essas jazidas, essas áreas auríferas que vai contribuir para o enriquecimento ainda maior do rei de Portugal. Guerra dos Mascates, 1710-1711, um período curto, mas que vai fazer um estrago enorme dentro da região, sobretudo no Nordeste. Mascates são considerados quem? Aqueles homens ou mulheres que faziam comércio. Esses homens e mulheres que faziam comércio viviam numa região que hoje nós conhecemos por Recife. No entanto, o que acontece? Em Olinda tinha uma grande quantidade de comerciantes portugueses, mas também uma grande quantidade de latifundiários, aqueles homens que viviam do comércio, sobretudo do açúcar. Esse comércio do açúcar era influenciado diretamente e financiado principalmente pelos holandeses. O que vai ocorrer? Os holandeses, nesse momento, serão expulsos. E ao serem expulsos, expulsos da região do Nordeste, e acaba basicamente o poder que tinham os latifundiários de Olinda sobre a região. Acabando com o poder dos latifundiários, o que os latifundiários têm que fazer? Tem que buscar economias, buscar dinheiro, buscar reservas em Recife, com os comerciantes recifenses. O problema é, esses comerciantes recifenses, chamados de mascates, passam a ter um poderio econômico, político, grandioso. Pode esquecer, nesse momento, Recife era uma vila. E sabe o que vai resultar desse conflito pelo interesse político e econômico entre Olinda, latifundiários, dos mascates de Recife? Os revoltosos são presos. Ocorre aí, então, uma grande transformação. A transferência administrativa da capital, Pernambuco, para a emancipada Recife. Agora sim, uma grande revolta. Mas não foi uma grande revolução, como alguns dizem. Por que não, professor? De que é que nós estamos falando? Estamos falando da Inconfidência Mineira. Muitos dizem que a Inconfidência Mineira foi o início do processo de independência do Brasil. Não, não foi bem por aí. A Inconfidência Mineira tinha como intuito principal, na verdade, um resgate dos seus ideais, mas local. Nada de muito nacional, uma emancipação de Minas Gerais para ser aí a capital do Império. Não tinham esse intuito. O que é que nos chama a atenção dessa Inconfidência Mineira, essa revolta dos mineiros? O primeiro ponto é de 1788 a 1789. Se você se localizar dentro do tempo, dentro do espaço, você vai pensar assim, 1789, professor, a Revolução Francesa. Muito bem. A Revolução Francesa ocorre, não é? É na França, na Europa, mas tem uma enorme influência aqui no Brasil. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vêm para o Brasil com uma força enorme e chega na região das Minas Gerais. Chega a partir de quem, professor? Aí está o ponto principal. Grande parte dos meninos brasileiros, filhos de uma elite, estudavam na Europa, sobretudo na França. Quando explode a Revolução Francesa, esses meninos vêm de volta para suas casas e trazem na sua bagagem, claro, a ideia de que lá na Europa estão tirando do poder os reis e estão instituindo outras formas de governo. Vêm eles com as suas ideias nas suas bagagens e aí tentam fazer a mesma história no Brasil. Uma outra questão importante, tem que ser discutida,
é que, nesse momento, grande parte dos produtores de ouro do Brasil eram obrigados a entregar anualmente para o rei de Portugal uma grande quantidade do seu ouro. Era instituída, então, a cada tempo, a derrama. O que era a derrama? A derrama era uma forma violenta que o governo português tinha de tirar dos brasileiros, sobretudo das regiões das minas, o que eles tivessem. Primeiro começava com o ouro. Não tivesse o ouro, levaria o que tivesse de valor. Claro que, nesse momento, esses meninos trouxeram as ideias que os reis podem cair. Na Europa, sobretudo na França, já caiu. Por que não também aqui no Brasil? Então, a Inconfidência Mineira vem com a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, vem por dentro também da maçonaria, que vem com uma força enorme, tentando também destituir o poder dos reis aqui no Brasil. Não podemos esquecer, os reis não estão no Brasil. Quem governava o Brasil nessa época era Portugal. Para ser mais direto, Maria I, que vem para o Brasil depois conhecido como Maria Louca, aquela história que vocês conhecem, que a gente vai discutir posteriormente. Mas não podemos esquecer, a Inconfidência Mineira vem com uma força enorme, influenciada por quem? Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos e iluminismo. Dessa forma, no Brasil, tinha tudo para dar certo. O problema é que no meio do caminho tinha uma pedra. Quem era a pedra? Alguns homens que, sentindo-se traídos dentro do próprio movimento, são obrigados a falar, a dizer para o rei de Portugal quem eram os inconfidentes. Dessa forma, no momento da proclamação, vamos dizer assim, de uma grande confidência nas Minas Gerais, o grupo foi delatado. O grupo, então, foi desfeito. Quem tinha dinheiro, como sempre, quem tinha dinheiro, os filhos dos homens ricos, os homens ricos também, não foram presos, foram jogados fora do país, foram transportados para a África, sobretudo para a África, mas não foram mortos e tiveram as suas vidas seguidas lá em outros continentes. No entanto, para dar exemplo ao resto da população, para que não se revoltasse novamente, um homem será condenado à forca. Quem? Vocês conhecem, Tiradentes. É importante que vocês vejam a imagem que estamos colocando para você, e na imagem você vai perceber o seguinte: Tiradentes está posto de forma bastante curiosa. Se você observar as cores dessa imagem, você vai ver que o vermelho do sangue do Tiradentes, o azul e o branco fazem parte do grupo ou da ideia que vem dos iluministas franceses. É a cor da Revolução Francesa. Então, isso está muito claro nesta imagem que vocês estão vendo aí. Qual foi o desfecho, portanto? Tiradentes é enforcado, seu corpo esquartejado. Por quê? Porque o crime de lesa majestade foi colocado contra ele. Tiradentes foi pendurado em várias partes da região onde vivia, para que não houvesse mais nenhum tipo de transtorno contra a coroa. Curiosamente, essa mesma coroa viria para o Brasil mais tarde. E quem é que vai se tornar o grande mito, o grande herói da história? Não só do Império, curiosamente, mas também da República, Tiradentes.